não acredito que a gente já passou de 40 episódios e eu não tenho um raio de um episódio sobre esse tema. Eu não vou falar, eu vou começar a falar e aos pouquinhos para vocês ficarem aqui comigo confortáveis, porque eu sei que tem alguns temas específicos que quando a gente fala, as pessoas elas correm. Por quê? Porque elas não querem ouvir, como se fosse uma afronta, como se eu estivesse te machucando. Então, relacionamento é um deles. Eu confesso que dinheiro é um tema que as pessoas elas fogem com muita frequência. E o outro, obviamente, é a atividade física. E é exatamente isso que eu quero falar hoje pra vocês, porque eu falei, cara, como é que eu, a doida da atividade física, até agora eu não fiz um raio de um café com joia pra gente falar sobre isso. E eu quero que você entenda alguns gatilhos. Eu quero te dar algumas ideias de coisas que você vai conseguir implementar com facilidade na sua rotina, e é facilidade mesmo. E vocês vão ver que aos poucos vocês vão ganhando resultado, que vocês vão ganhando, né? Vocês vão ficar mais satisfeitos, vão começar a ficar mais confortáveis. A primeira coisa que a gente precisa entender é o nosso cérebro. Ele não entende recompensas que são muito distantes, assim como ele não consegue enxergar coisas que são problemáticas na nossa vida, mas que a gente só vai colher o real problema disso com muita distância. Então, o que significa isso? Que tudo que é muito distante, tanto recompensas que são muito longe da nossa realidade, ou problemas que a gente só vai colher, né, esse problema que a gente vive muito distante, o nosso cérebro ele fica um pouco meio acomodado. Então, eu vou dar um exemplo assim. Eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Cigarro. As pessoas fumam e elas olham no verso lá que causa câncer, que causa um monte de coisa. Nananana. E as pessoas falam assim, mas não vai causar agora? A consequência, ela é muito distante. Ela é muito distante. Então, eu não vou parar de fumar agora porque tá distante este problema de acontecer. E por isso que ela continua. E a mesma coisa acontece quando você faz atividade física. Você talvez começa a iniciar uma dieta, né? E, na verdade, dieta todo mundo faz, porque significa o seu plano alimentar, mas às vezes você começa uma restrição calórica, né? Você começa a fazer ajustes, você começa a treinar e você já coloca a meta da pessoa mais foda. Né? Vira o seu plano de fundo, vira o seu quadro dos sonhos, vira um monte de coisa. E aí você treina uma semana, você tá lá uma semana passando fome e você fala, meu Deus, aquilo não vai chegar nunca. E aí você já tá sentindo dor, porque é um exercício que você nunca fez, é um ambiente completamente desconhecido, é um ambiente para você até um pouco hostil. E aí você começa a falar, quer saber? É muito distante, né? Já vem até se ficando mais corcunda, né? Já vai entrando em posição fetal de tanto sofrimento. O negócio vai ficando tão distante, que você fala, quer saber? É muito difícil isso aqui. E aí eu já falei isso pra vocês, mas eu vou reforçar isso. Por quê? Existe uma coisa que chama dor. Só que as pessoas, elas não sabem separar o potinho da dor. Então, se você não ouviu isso, presta atenção. E se você ouviu, isso é um reforço, porque você já ouviu em relação à dor. Eu falei isso num café com joia presencial. E teve uma pessoa que falou que esse foi o ponto ápice dela. Porque ela não sabia lidar com a dor. E ela colocava a dor sempre no mesmo potinho. Então, a gente tem a dor que é boa. E a gente tem a dor que mostra que a gente precisa ter mudança. Fabi, como assim que uma dor pode ser positiva? Então, por exemplo, quando a gente vai pra academia, quando a gente decide fazer uma atividade física, não necessariamente a gente se exercita só indo à academia, a gente pode fazer diversos outros exercícios, outras fontes de se reenergizar e tudo mais. Você vai ter diversas dores. Você vai ter dores emocionais, você vai ter dor física. Só que se você parar para refletir, é uma dor positiva, é uma dor de uma mudança boa, é algo bom que você está jogando para dentro do seu corpo, né, para dentro da sua mente, e ela gera um desconforto, justamente por quê? Porque é novo e ela gera dor. Só que quando você recebe dor, você coloca esse potinho tudo junto. Imagina que a gente tem 2 potinhos, a maioria das pessoas que sabem lidar com a dor, ela separa a dor em 2 potinhos, mas quem não sabe lidar com a dor, ela tem um único potinho, e aí você vem e coloca a dor da academia, a dor da atividade física dentro desse pote. O problema é que muitas vezes você tem hábitos que não são saudáveis, você está em relacionamentos que não fazem bem para você está num ambiente de trabalho que não te faz bem, você tem uma alimentação que também não faz bem para você, e várias dessas coisas, elas também te geram dor, e você também coloca dentro desse potinho. E aí, dentro desse potinho, que é o mesmo potinho que você colocou tudo, você não sabe separar qual é a dor positiva e qual é a dor negativa. Então, as coisas que normalmente são dores boas, o que você faz? Foge.
larga da academia com 1 mês, larga da dieta com 1 semana. E 1 mês ainda tô sendo razoável, né? Tem gente que vai um dia e nunca mais volta, né? E aí a gente também. E aí as dores, que são ruins, que são coisas que você efetivamente precisa tirar da sua vida, o que você faz? Insiste, continua. Fica naquele relacionamento de merda, fica naquele trabalho que não é o que faz o teu coração vibrar, o que te enche de energia. Continua gastando mais do que ganha, continua comendo merda o dia inteiro. Vocês entendem? E aí, tudo isso que eu tô te falando, ele vai gerar dor. Aí o que você vai fazer? Vai dar pause, vai fazer outra coisa, vai reclamar, vai colocar a culpa em mim, vai fazer um monte de coisa, ao não ser falar assim, quer saber? Essa dor é positiva. Ela está abrindo minha cabeça para algo que realmente faz diferença, para o que vai levar mudanças, coisas positivas. E eu vou falar para vocês, eu cresci numa casa de competição. Né? Meus pais, sempre tudo tinha que competir. Até pra lavar a louça a gente tinha que competir. Nem que fosse no palitinho, a gente tinha que competir. E eles sempre incentivaram muito o esporte. Eles sempre incentivaram muito a prática de atividade física. Eu nunca fui a pessoa que eu gostava de academia. E isso é uma das coisas que eu falo pra vocês. Não é possível, gente, que existe tanto esporte, existe tanta possibilidade, sabe, assim, da gente fazer de atividade física, da gente, sabe, às vezes fazer ao ar livre, tem tanta variedade. E aí você vai escolher uma única coisa, que é a coisa que não te dá prazer, que não te gera dopamina, que não te gera adrenalina, que não te gera um monte de, né, hormônios neurotransmissores do prazer que vão te fazer você se sentir bem, não, mas você vai insistir naquela coisa que não te faz bem, que você não gosta e que você não consegue sustentar. Cara, não importa qual é, escolhe um esporte, uma atividade física que você se sinta completo, que você se sinta bem. Por exemplo, o Ian, que tá aqui atrás gravando, ele se acha na bike, não foi, Ian? E vai lá, e vai pedalar, e vai fazer as coisinhas dele, não é? Você gosta, Ian, de academia, puxa peso? Eu também não gosto. Ele falou que não gosta, que não se sente confortável. É óbvio que a longo prazo, gente, você trabalhar a parte de hipertrofia muscular, ela é muito importante, porque músculos fortes, eles vão te proporcionar menos lesão. Quanto mais massa muscular você tem, o seu metabolismo fica mais acelerado, então isso te auxilia na diminuição de gordura corporal. Então, a longo prazo, no livro que eu já li, que é o Outlive, se eu não me engano, a gente perde 60% da nossa massa muscular aos 60 anos, 70 anos de idade. Então, lá na frente, a gente vai lesionar muito mais, a gente vai ter muito menos força para ter mais autonomia para fazer as coisas, às vezes para conseguir levantar do sofá, para a gente conseguir carregar alguma coisa. Então, trabalhar hipertrofia muscular, ela é muito necessária. Mas hoje existem diversas formas de você conseguir trabalhar isso. Não necessariamente precisa ser no mesmo ambiente da academia, fazendo exatamente as mesmas coisas, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não faço a musculação tradicional, mas eu faço hipertrofia, eu faço força máxima. Então, eu trabalho a minha massa muscular para garantir que eu tenha meu metabolismo acelerado, para que eu tenha força, para que eu tenha explosão, enfim, para que eu tenha tudo isso. Mas o que me dá prazer mesmo, não é ficar puxando peso. Eu faço isso porque ele é necessário. Mas eu vou fazer meu tênis, eu faço minha yoga, eu faço meu taekwondo, eu faço meu boxe. O que mais que eu faço? Eu faço um monte de coisa, entendeu? Coisas que me enchem, que me dão prazer. Comecei assim? Não comecei. Mas teve algumas coisas que eu falo que o esporte muda na nossa vida. E eu carrego isso desde pequena e eu sou muito grata. Então, eu falo que grande parte da Fabi que eu sou hoje é graças à possibilidade que eu tive de poder praticar esporte desde pequena. Como eu estava comentando com vocês, a minha família, a gente ser sempre muito competitivo. E essa competição, ela veio justamente dos meus pais. Meu pai, por exemplo, sempre jogou vôlei. Minha mãe sempre jogou basquete. Eles jogaram muito em competições. Então, a única coisa que tinha na nossa família que era obrigatória era a prática de atividade física, de esporte. E muito esporte coletivo. Então, eu joguei futebol, comecei a jogar futebol na 5ª série, pra vocês terem noção. E eu era super magricela, super descoordenada, e aquilo me ajudou a ganhar um pouco mais de coordenação. Não que eu seja muito coordenada, mas me ajudou a ganhar mais força, a ganhar mais resistência. Depois fui jogar handball, meu pai me obrigou a jogar vôlei, basquete eu nunca gostei muito. Mas aí tava sempre na rua, correndo, fazendo coisas e brincando, e aí eu entrei na ACM, que é a Associação Cristã de Moços, fazia lá, participava dos campeonatos, participava de competição de handball. E o esporte, ele me ensinou muito.
Calma que eu vou chegar nos gatilhos pra ajudar vocês, mas eu preciso que vocês entendam algumas coisas que são fundamentos bases. Quando a gente pratica esporte, eu vou falar esporte, tá? Eu não tô falando a parte só da musculação, do que é o benefício do corpo. Eu quero falar o que vai te transformar como pessoa, como o que vai te transformar como ser humano. Quando a gente precisa desenvolver algumas coisas na vida, porque a vida exige, às vezes ela exige nos nossos relacionamentos, ela exige no nosso trabalho, ela exige em diversas situações que a gente se coloque na vida, é muito desafiador você aprender isso dando uma retada, dando uma retada, dando uma retada. Quando você consegue desenvolver algumas competências, alguns comportamentos de algo que te gera dopamina, que te gera adrenalina, que te geram alguns hormônios, neurotransmissores legais, que eles fazem com que você sinta prazer, que façam com que você sinta o ápice. Você sai daquilo lá, você fala, você tá extasiado, você fala, meu Deus, que delícia, ainda bem que eu vim hoje, você sai pingando, né, aquela coisa maravilhosa. Você tem a sua capacidade de aprender melhor, você aprende com mais facilidade, né? Esses hormônios, né? Essas químicas que o nosso corpo solta, conforme a gente vai se colocando em ambientes, isso faz com que isso melhore o nosso processo de aprendizagem. Então, eu vou dar um exemplo de coisas que eu aprendi na luta. Eu que tenho uma energia masculina muito aflorada, a luta me ajudou. E você fala assim, Fabi, como? Como que isso te ajudou? Me ajudou muito mais eu estar na luta, eu praticar uma arte marcial, do que se eu tentasse o meu marido me falar, ou eu ficar ouvindo de algum lugar, e eu tentar colocar isso em prática. Fabi, como? Primeiro, toda vez que eu vou lutar, eu comecei a aprender que eu não sou mais forte que homem. Não tem como eu medir força com homem. E que melhor forma de eu poder aprender isso, medindo força com um homem. Entende? Ali eu comecei a entender, eu não posso. A outra coisa que é muito interessante é a questão da disciplina sobre pontualidade. Então, se eu entro num dojan com 1 minuto de atraso, eu vou pagar 50 burpees, eu vou ter que pagar, não sei, 50 flexões de braço. Então, a gente aprende sobre pontualidade, a gente aprende sobre comprometimento. E aí, a questão da disciplina, sobre eu fazer o que precisa ser feito. E aí você começa a perceber que as pessoas que mais avançam, as que mais crescem, não são as pessoas que só simplesmente são extraordinárias, mas são as pessoas que mais treinam, são as pessoas que mais se dedicam. Ali você aprende sobre hierarquia. As pessoas, elas gostam muito de bater no peito e falar assim, porque eu sou melhor, nananana. E ali existe uma questão de respeito às pessoas que têm mais tempo, às pessoas que têm mais habilidade, às pessoas que são mais graduadas. E se a gente parar para refletir um pouco mais profundamente, o quanto falta hoje de respeito? No marketing de rede, a gente tinha uma expressão que a gente falava assim, se a pessoa chegou antes de você, ela sabe mais do que você. Alguma coisa ela sabe mais do que você. Então, baixa a cabeça e escuta um pouquinho. E eu entrei com essa petulância na arte marcial. Quando eu comecei, como eu fazia aula por fora, eu jurava que eu era o máximo, que eu sabia tudo, até eu começar a treinar. E eu via que se as pessoas eram mais graduadas, é porque elas sabiam mais do que eu. Elas tinham mais qualidade técnica do que eu. Elas sabiam melhor sobre comportamento, elas tinham mais habilidades do que eu. Então, é uma coisa de eu abaixar a cabeça e eu honrar e eu respeitar aquelas pessoas. Então, a arte marcial, ela me trouxe muita humildade. Aí, quando eu vou pro tênis e eu começo a jogar tênis, eu que sou uma pessoa... Se a gente for fazer toda a análise comportamental, né, crua, é a Fabi que é a rígida, eu sou a colérica, eu sou a 8 no enneagrama, é tudo que é explosão, competitividade, muita dificuldade para aprender a perder, tudo eu preciso entrar sabendo exatamente o que eu vou ganhar. Entrei num esporte há 2 anos atrás, que eu não tinha nem reflexo de pegar a bolinha, o que aconteceu? Eu só perdi. Eu só perdia. E eu ainda perco hoje. Ainda mais eu ainda tendo um bom jogo, né, eu ainda consigo perder para pessoas que não são tecnicamente tão boas quanto eu, porque o tênis, ele é assim. Então, o jogo mental do tênis, até tem um livro sobre isso, ele é fundamental. Então, você começa a entender que, pera lá, eu desenvolvi toda a minha parte técnica, mas se eu não tenho a minha parte mental alinhada, não anda. Só que vai aprender isso na vida. Então, você é uma pessoa que fez todos os cursos, você estudou tudo que você podia imaginar, mas o seu mental não te permite colocar em prática porque te falta confiança. Ou às vezes você tem excesso de confiança, então você acha que você sabe demais, então você não consegue ouvir, você não consegue ter percepção do mundo. Então é um jogo que te ensina muito sobre a parte mental.
o que mais difere, gente, as pessoas que estão entre os top 100 do mundo. Se você pegar as pessoas que têm top 100 no ranking de tênis, das pessoas que têm top 10, pode ser que exista um pouco mais de variação técnica, mas ela é mínima. A grande diferença do campeão é a cabeça. É a cabeça. Pode ser que um tenha um pouco mais de variedade de golpe, pode ser que um tenha a mão mais pesada, pode ser que um tenha a técnica do saque mais apurada. Mas o que faz aquele cara tá perdendo? Tá perdendo e ele conseguir virar o jogo. Ou um cara que tá indo bem. Isso é nítido. Você vê o body language. O cara erra 2 bolas, plum, acabou, o cara perde. O cara tava indo bem. Ele errou 2 bolas, o jogo vira. É impressionante. O jogo de tênis, ele só acaba literalmente quando ele termina. Não tem como, gente. Não tem um jogo ganho. Não tem um jogo ganho. Você pode estar no match point e você perde o jogo. Por conta da cabeça. Então, é um esporte que te ensina muito sobre isso. Te ensina sobre resiliência, te ensina sobre paciência. Ele te ensina a sustentar um pouco mais de pressão. Você começa a aprender que não dá pra você terminar tudo na hora que você quer. Às vezes, você vai ter que aguentar mais uma troca de bola. Você vai ter que aguentar mais uma devolução. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Às vezes, você vai ter que ter um pouco mais de ousadia. Então, tudo isso, o esporte, ele te molda. Só que com prazer. Entende o que eu falo? É com prazer. E você sai de lá e você consegue aplicar esse comportamento na sua vida. Por isso que eu sou muito fã de atividade física, por isso que eu sou muito fã do esporte. Ele ensina coisas que, com prazer, né, eu falo, ensina com amor. Porque se a gente for aprender na vida normal, a gente vai apanhar muito mais. E aí você fala, legal, Fabi, já tô convencido que eu preciso praticar atividade física, que eu vou crescer como um ser humano, eu serei uma pessoa infinitamente melhor. E mais do que isso, gente, eu falo pra vocês, procurem esportes. Por mais que às vezes vocês façam alguma coisa individual, procurem esportes que vocês tenham a possibilidade de estar em grupo. Sabe por quê? Cara, eu já falei isso pra vocês, eu vou falar de novo. O Caio sempre pergunta, por que você tem uma puta academia em casa, você poderia treinar em casa? Você vai pra classe A treinar, você vai pra um lugar treinar por conta de comunidade. O Preto falou isso pra mim uma vez e eu repito pra vocês, né? Ele fala, o grupo protege, o grupo fortalece. Então, quando você treina com outras pessoas que têm os mesmos princípios, que têm os mesmos focos, que têm o mesmo foco, que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma energia, cara, aquelas pessoas, elas não te deixam cair. Pode ser que muitas vezes você não tem nem condição de pagar por um personal, pra ter uma pessoa te acompanhando, mas você está em um esporte, numa atividade física que tenha um grupo. Então pensa esse negócio do CrossFit. É só sofrimento, gente, é só sofrimento do começo ao fim. Faz eu faço, o Preto ele me dá CrossFit toda semana, eu já aceitei, gente, eu já aceitei que o que eu faço é o CrossFit lá com ele. Você faz lá, quando ele vem falar, você tem 18 minutos pra fazer não sei o quê. Gente, 18 minutos é sofrência. Você acha que é pouco? Vai lá fazer os exercícios. Aí você tem que fazer 300 burpees, 500 wall balls, o ombro, gente. O ombro, isso aqui é tudo desses sofrimentos. E você sai feliz do negócio, entendeu? Você tá lá morrendo, você pagou pra morrer e você sai feliz. E quando você vai em grupo é mais legal ainda, porque o colega tá do lado, ele, vamos, e te motiva, e você quer terminar, e aí você tá quase desistindo, vem um colega do lado e te acelera, te impulsiona, então isso te dá mais vontade de continuar. E você quer voltar naquele lugar por conta das pessoas. Então isso te fortalece. Então já pega esse primeiro passo como um gatilho. A comunidade, o lugar onde você pertence, as pessoas, elas buscam por pertencimento. E você pertencer a um grupo, isso é o primeiro gatilho, porque faz com que você queira voltar. Quando você se sente bem, quando você se sente acolhido, você quer voltar. A outra coisa é você não colocar metas muito distantes. Então não entra com o objetivo de, olha, eu quero ter tal corpo em 1 ano. Amor, você tá 30 anos cagando o corpo que você tem, você entendeu? Não, em 1 ano eu quero estar a deusa ou o deus, o master. Você fala assim, Fabi, eu treino por performance, eu não tô nem aí pro corpo. Não que eu não esteja, mas a parte estética, ela é consequência. Eu tô ali pra performar, porque eu quero dar meu melhor, você entendeu? Eu quero me superar. A estética, ela vem por consequência. Então, Fabi, qual é o teu objetivo estético? Não tenho. Obviamente que às vezes você quer melhorar alguma coisinha, você quer fazer algum ajuste fino, mas eu não tenho a foto de alguém colado que eu falo, daqui 3 meses eu quero estar daquele jeito. Até esses tempos atrás, eu fiz o projeto Grazi Massafera, porque eu falei,
alguma coisa pra me motivar, eu quero algum assunto pra caçar, eu quero uma confusão pra caçar, entendeu? Mas como uma inspiração e não com aquela coisa, um sonho, uma meta, um objetivo, algo muito distante. Eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafio. Então isso é importante até pra você entender o que te motiva. Você me desafiar, isso me motiva. Então eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, mas aquilo ali eu vou fazer um tiro, eu vou fazer um tiro rápido pra conseguir aquilo rápido. E vou fazer, depois eu vou pro próximo. Por quê? Porque ele é palpável. Ele tá próximo de mim. Então, tudo que tá próximo de mim me motiva. A terceira coisa é que você precisa se proteger de você mesmo. Então, por muito tempo, eu não fui a pessoa motivada. Eu acordo, vamos treinar, que dia lindo. Não. Eu acordo brigando com o despertador porque eu quero dormir mais, porque eu quero ficar mais na cama. Eu tô numa fase agora que eu diminuí meus treinos de boxe, meu treino de yoga, o treino de tênis, porque a gente tá viajando muito. Eu tô ficando muito cansada. Então tem dias que eu só quero. Não queria treinar hoje. Tipo, hoje meu professor de tênis cancelou a aula. Eu fiquei feliz da vida, gente, porque eu tava muito cansada. Mas se ele fosse treinar, eu estaria lá na quadra treinando. E aí tem algumas coisas que eu faço pra me proteger de mim mesma. Então, por exemplo, se eu acordo e eu saio do meu quarto sem colocar roupa de academia, existe 90% de chance de eu não ir treinar. Então, a primeira coisa que eu faço antes de fazer qualquer outra coisa é levantar e colocar a roupa de academia. Eu não sento pra tomar café. Fabi, por quê? Porque se eu sentar pra tomar café, aí eu vou sentar, aí eu vou abrir meu Instagram, aí eu vou enrolar. E aí, quando eu for ver, já passou 1h30, o dia já tá comendo, o negócio já tá rolando, as pessoas já estão doidas, enlouquecidas, e eu não treinei. Aí eu, quer saber, eu posso ir treinar amanhã. E aí a gente vai procrastinando, e a gente vai procrastinando. Então, uma das coisas que eu faço pra me proteger de mim mesma, são gatilhos, tá? Eu corto esses gatilhos. O primeiro gatilho é o da roupa. Eu não saio de pijama da porta do meu quarto, eu só saio com a minha roupa de academia. Segundo gatilho que eu corto, sofá, ou, né, a mesa do café. Não sento pra tomar café. Eu não faço mais treino em jejum. Antes eu fazia treino em jejum. Então, eu tô colocando mais nutriente pra dentro. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que funciona com mais carboidrato. Então, até saiu no meu teste genético isso. Mas, enfim, não é relevante essa informação pra vocês. Comecei a fazer shake antes de treinar. Toma em pé. Por quê? Porque se eu sentar, azeda, entendeu? Aí eu procrastino, aí eu não vou treinar. Então, eu bato o negocinho ali e mais do que isso, eu já acordo faltando 30 minutos pro meu treino começar. Pra não dar tempo de eu pensar, qual é a desculpa que eu vou inventar hoje pra treinar? Vocês entendem? Então, eu já coloco o meu treino logo próximo do horário que eu acordo pra não dar tempo da minha criatividade me pegar e falar assim, não vai treinar hoje por conta disso, que o dia tá lindo, olha que dia lindo hoje, gente. Não vou treinar hoje que o dia tá lindo. Então, são 3 coisas que eu coloquei na minha vida pra me proteger de mim mesma. Por quê? Porque senão eu não vou treinar. E aí, o mais importante que eu quero deixar pra vocês, eu sei o quanto estética importa. Eu sei o quanto você sentar e você se sentir bem com o corpo que você tá, E não digo só da dobrinha aqui, mas você sentir, que tem força de core. Sabe assim, que você consegue fazer suas coisas, que você consegue olhar no espelho e você se sente bem. Isso importa. E muito. Mas entenda que isso é consequência das suas escolhas diárias. A gente já viu aquele podcast que eu falo que a gente tem a liberdade de escolha, mas a gente não tem liberdade da consequência das nossas escolhas. Então, se você quer viver tudo isso, use com sabedoria a liberdade que você tem. Talvez no começo vai ser difícil, no começo vai ser dolorido, você vai ter dor, mas saiba separar essa dor, colocar essa dor no potinho de que é uma dor positiva. E que aos poucos você vai se habituando, e aos poucos ela vai se tornando prazerosa. E lembra que por mais que você queira um resultado a longo prazo, você quer atingir aquele sonho, aquela meta, aquele corpo, aquela estética, eu quero me sentir daquele jeito, aquilo é muito distante. Então, coloca pequenas metas. Como é que você quer se sentir hoje? Qual é a minha meta do dia, hoje? Cara, meu único foco, eu juro por Deus, é só eu ir treinar. Eu não penso qual vai ser a minha série inteira do dia, eu só penso, eu tenho que terminar esse minuto. Eu tenho que terminar esse minuto. Eu tenho que terminar esse minuto. E é assim que eu vou me vencendo, eu só tenho que terminar esse treino. Eu só tenho que terminar este momento, eu só preciso dar conta dessa série. Os meus treinos têm 5, 6 séries. Se eu pensar em 6 séries, hoje eu fiz 5 séries daquela assault bike. Pra quem já fez, gente, olha, eu não sei o que a pessoa que inventou
pensou no momento que criou essa bicicleta. Ela não é legal, mas ela faz parte do meu treino. E se eu pensar que eu tenho 5, 6, 7, às vezes eu tenho 10 séries dessa bicicleta, se eu pensar na 10ª série, quando eu tô começando a primeira, eu não termino. Então, sabe o que eu penso? Eu só preciso fazer a primeira. Aí depois, quando eu for pra segunda, eu só preciso fazer a segunda. Quando eu for pra terceira, eu só preciso fazer a terceira, tá tudo certo. Quando eu for pra quarta, eu penso na quarta, e na quinta, e na sexta, e na sétima, e na oitava. Então, isso vai fazendo que eu consiga progredir, que eu consiga crescer, que eu consiga entregar. Isso é tolerar a dor. Eu não preciso tolerar a dor das 10 séries de uma vez. Eu vou só tolerar a dor dessa série. E depois eu penso na segunda, e depois eu penso na terceira. Não é, Iana? A bike não é a mesma coisa? Eu só preciso pensar no próximo quilômetro. Pensa o Caio no Ironman, se ele precisa pensar na prova inteira antes de começar a prova, você nem vai pra prova. Mas ele vai pensar no primeiro quilômetro, ou ele vai pensar nos próximos 100 metros, aí depois nos próximos 100 metros, depois nos próximos 100 metros. Quando você olhar pra trás, você vai ter percorrido uma coisa maravilhosa. É a mesma coisa. Eu tô há 9 anos nesse ritmo de treinar todos os dias, Treinei durante as minhas 3 gestações. E se eu pensasse lá atrás que eu vou ter que treinar por 9 anos, eu nem teria começado. E a verdade é que esse tempo passa. Mais 9 anos vão passar. E se eu ficar pensando, nossa, 9 anos lá pra frente, meu Deus do céu, é muito tempo. Eu não saio do lugar. Então eu só penso que hoje eu já treinei, eu só tenho que fazer mais amanhã. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso muda o seu estado de humor, o seu estado de espírito. Isso muda a tua energia, muda a tua autoconfiança, muda a tua autoestima. Você que não treina, você que não pratica uma atividade física, você só está perdendo. O que eu quero te dizer é, começa. E depois você volta aqui pra me contar como fica a tua vida.